Imagina tu trabalhar sendo cuidador de cachorros. Tu ir na casa das pessoas alimentar eles, passear, limpar a sujeira, enfim, essas coisas. É um trabalho tranquilo, né? Dependendo da situação, ele é até divertido. Mas ele é um trabalho seguro? Hoje a gente vai acompanhar mais um dia de trabalho do Matt, que foi chamado para cuidar de um cachorro chamado Tobey. Só que ao entrar na casa, a gente vai percebendo algumas coisas que nos fazem questionar se o Tobey era mesmo um cachorro normal. Eu me chamo Davi e hoje eu apresento para vocês o curta Method. O curta começa com o Matt em frente a uma casa, que é a casa do seu próximo trabalho. E o Matt, ele tem um canal no YouTube, onde o conteúdo dele é mostrar o seu trabalho, é mostrar como é ser um cuidador profissional de cachorros. E para esse vídeo, ele vai mostrar os métodos de trabalho dele, como é que ele trabalha, como é que é ali... como é que é cuidar de um cachorro. E ele também vai mostrar o que ele faz para ser 5 estrelas no aplicativo. Aí, Davi, mas como assim 5 estrelas no aplicativo? Então, gurizada, esses trabalhos de cuidador de cachorro que o Matt pega é através de um aplicativo. De um aplicativo que é específico para isso. No caso, se eu tenho um pet e eu, sei lá, vou viajar, vou precisar que alguém cuide dele, eu vou entrar nesse aplicativo, ali vai ter uma lista de pessoas que trabalham como cuidador de cachorro, ou de pet no geral, e eu vou selecionar ali a pessoa que tem o maior ranking, tem uma avaliação boa e tal, tem comentários bons pra poder cuidar do meu bichinho. Então o Matt, eu acredito que ele já tem ali uma avaliação muito top, ele já tem ali comentários bons, então ele consegue bastante trabalho. E esse vídeo que ele vai fazer vai ser mais um trabalho dele e tal. E ele ainda vai mostrar pras pessoas o que tem que fazer pra conseguir essas 5 estrelas no aplicativo. E pelo visto, o Matt não era uma pessoa desconhecida, tá? Que recém criou o canal dele. Porque a pessoa que chamou ele lá enviou uma mensagem pra ele dizendo que era muito fã do trabalho dele. E enviou uma foto do cachorro que ele ia ter que cuidar, cujo nome era Tobey. E as descrições do cachorro são que ele é um vira-lata, 13 quilos, 4 anos, adora carinho, mas que é um pouco tímido. E pode ser super protetor dentro de casa. Porém, basta ter um brinquedinho que ele vai te amar pra sempre. Let's go meet him. Já entrando na casa, o Matt diz que vai ser uma tarefa fácil, porque ele apenas tinha que alimentar e passear com o Tobey. Dentro da casa, então, o Matt tira os tênis ali, por educação, né? E começa a chamar pelo Tobey. Só que nenhum cachorro aparece. Só que tem 500 cachorros na rua latindo, porque é sempre assim, quando eu vou começar a gravar, um monte de cachorro começa a latir pra caramba na rua. E daí fica pegando no meu microfone. E a gente pode ver que tá tudo bem escuro. Então o Matt vai andando pela casa e chamando pelo Tobey. Só que esse cachorro, ele nunca aparece. Até que ele escuta um barulho vindo do segundo andar da casa. Toby? E aí a gente percebe que sozinho ele não tá. O Matt lembra que o dono havia dito que o cachorro era tímido, então ele acha que o Tobey deve estar só se escondendo. E seguindo ali pela casa, ele começa a sentir um cheiro estranho, alguma coisa fedendo. E quando ele olha pro chão, ele se depara com a maior cena de terror desse curta. Oh não. Uma gigantesca bosta. Aí eu falo pra vocês, gurizada, que cachorro que caga dessa maneira? Eu tenho um pastor alemão aqui na minha casa. As bostas são grandes, mas dessa forma não existe. E o Matt, ele tem essa mesma dúvida. Até porque a foto e as descrições do cachorro, do Tobey, era de um porte médio. Não era de um porte grande ou de um porte gigantesco. Mas enfim, o que ele vai fazer, né? Às vezes o cachorro tava num dia ruim. Então o Matt vai até a cozinha pra servir comida pra esse suposto cachorro. E aí ele vê que tem 2 bilhetinhos do lado do pote de ração. O primeiro bilhete diz: 3 copos, por favor. E o segundo bilhete diz o seguinte: se o Tobey estiver se escondendo, por favor, entregue comida pra ele. Então é isso que o nosso protagonista faz. Ele serve 3 copos de ração pro Tobey, enquanto fala algumas baboseirinhas ali do seu trabalho, e vai atrás desse cachorro, chamando-o pela casa enquanto anda com a ração. Coming up with your food. E é nesse momento que as coisas começam mesmo a ficar macabras. Enquanto o Matt está caminhando pela casa e chamando o Tobey, ele escuta uns gemidos e uns barulhos vindo do segundo andar da casa. Toby?
e obviamente ele vai atrás. E no momento que ele vai subir as escadas pro segundo andar, ele se depara com um outro bilhete, que diz a seguinte coisa: por favor, mantenha as luzes apagadas. Ajuda o Tobey a ficar mais calmo enquanto estou fora. Sinceramente, eu nunca que deixaria as luzes apagadas, ainda mais se o cachorro não me conhece. Cachorro já não enxerga bem no escuro e eu vou ser um estranho pra ele? Pelo amor de Deus. Mas o nosso amigo Tobey, ele quer 5 estrelas no seu aplicativo. Então ele vai deixar as luzes apagadas. E a gente pode ver que o ambiente não é nada acolhedor. Conforme ele chama o Tobey, os gemidos vão se intensificando cada vez mais. Toby, got your food. Até que esses gemidos levam ele para um quarto escuro. E é ali, naquele quarto, que o encontro entre o Matt e o Tobey finalmente acontece. Oh, there he is. Hi, Toby. Como vocês podem ver, até parece um cachorro. Faz sons e barulhos de cachorro, mas ele é estranho. E ele é grande. Ele é diferente da foto que o dono havia enviado. O Matt, ele percebe essas coisas, mas ele começa a falar tranquilamente com o Tobey pra, sei lá, tentar acalmar ele. You're a little bigger than your dad said. Então ele vai lá, começa a fazer gestinhos, coloca o prato de ração dele no chão e o chama pra receber carinho. Só que o Tobey, ele não parece ser muito amigável. Oh, it's okay. Your dad asked me to come by. Bom, meus amigos, complicado toda essa situação, né? Mas fiquem tranquilos, porque as coisas só pioram. O aplicativo do Matt exige que ele tire fotos dos afazeres dele, pra provar que ele tava ali e que ele tinha feito as tarefas. Então ele acende a luz da câmera dele e tira uma foto. Só que o bilhete dizia que o Tobey não gostava de luz. E isso aqui acontece. E aqui, meus amigos, a gente descobre que o Tobey não era um cachorro, mas sim uma pessoa fantasiada de cachorro. E sem nem tempo de reagir, o Tobey já começa a correr atrás do Matt, que corre no banheiro pra se esconder. O Matt, ele não acredita que tá passando por uma situação como essa. Eu também não acreditaria se fosse eu, mas eu já teria dado um pontapé na cara daquele maluco. E enquanto ele tá ali, escondido no banheiro, ele fala pra gente, sem acreditar ainda, que aquilo era uma pessoa fantasiada de cachorro. E esse banheiro que ele tá escondido tem 2 entradas. Então ele vai indo devagarinho em direção a outra porta pra poder fugir da casa. E quando ele tá saindo do banheiro, o Tobey percebe e começa a persegui-lo de novo, fazendo assim com que o Matt novamente volte pro banheiro. E nesse momento, né, um pouco encurralado, o Matt então tenta se comunicar com quem é que seja a pessoa que tá dentro da fantasia. Ele diz que seja lá qual tipo de fetiche esse cara tenha, o aplicativo não é pra isso. Então ele vai embora e não vai falar nada pra ninguém. O Matt fala isso enquanto a casa tá silenciosa. Então ele vai indo em direção às escadas, cuidando dos outros cômodos da casa, pra ver se o Tobey não tava por ali. E quando ele finalmente chega nas escadas, bate aquela euforia e ele sai correndo. Mas as coisas não dão tão certo assim. Novamente, o nosso amigo Matt sai correndo do Tobey. Porém, dessa vez, ele estava encurralado. Não tinha pra onde ele ir. E se não bastasse isso, o Tobey ainda tinha arranhado seu braço, o que mostrava que ele era uma pessoa violenta. E quando a gente acha que não vai ter mais escapatória pro Matt, uma coisa bem estranha acontece. No. I'm sorry. Can we try that again? Sim, o Tobey saiu desse personagem de cachorro maluco e disse pra eles tentarem de novo. Mas aí vocês devem estar se perguntando, né? Como assim tentar de novo? Calma, vocês vão entender. Vocês lembram que o nome do curta é Method. Em tradução para o português significa método. E quem é ator ou conhece de cinema sabe o que isso significa. O Tobey diz que o Matt estava indo muito bem, estava dando trabalho para ele, etc. Mas que ele queria tentar de novo para ser mais convincente. O Matt, ele fica perdido com aquilo e ele começa a perguntar se aquilo era algum tipo de pegadinha. E nesse momento o Tobey abre o jogo. Ele pede desculpas ao Matt e imagina o quanto ele deve estar confuso com tudo aquilo. O Tobey revela que ele é um ator e que ele está concorrendo a um papel sobre um novo filme, onde ele interpretaria um cachorro assassino que é muito protetor com a sua família. E que aquele filme começa com uma cena onde ele estaria matando o seu cuidador de cachorros. Pois é. A gente até ficou aliviado no começo, achando que o cara só estava fazendo uma pegadinha de mau gosto. Mas agora ele revela
isso pra gente. Isso aí é coisa de psicopata. O Matt fica assustado e diz pro Tobey que ele não quer fazer aquilo. Só que o Tobey, gurizada, ele enfatiza que quer fazer um ótimo teste, diferente dos demais participantes. Então o Tobey se aproxima do Matt e diz que ele achava que ele faria qualquer coisa por 5 estrelas. Pois é, qualquer coisa, só que não perder a vida, né? Porque daí não faz sentido ter 5 estrelas se tu não vai ter vida. Porque qual é a moral de ter 5 estrelas no aplicativo se tu não vai ter vida? Não tem sentido. E cara, esse curta eu gostei bastante dele, ele ainda não terminou, mas eu gostei bastante dele porque ele me lembra muito Creep. Que inclusive foi o primeiro vídeo do canal, né, caso tu queira assistir, é um filme que é muito bizarro e eu conto, e no meu vídeo eu conto ele pra vocês, então tu pode assistir depois desse. E o Joseph, que é o grande psicopata do filme Creep, ele não aceita não como resposta, ele é uma pessoa completamente mimada. E o Tobey passa a mesma vibe, além de toda essa questão animal, né, que os dois carregam. Então ele não aceita o não do Matt. Ele diz pra ele que eles ainda não terminaram a cena. Então o Matt, analisando toda essa situação e vendo que o cara é completamente maluco, pergunta pra ele se depois disso ele o deixaria ir e ele queria garantia que ele não sairia machucado daquilo, porque o mesmo teria arranhado o seu braço. O homem fantasiado, enquanto volta pra posição de cachorro, garante pro Matt que ele vai poder ir embora. Só que ele não consegue controlar as atitudes do Tobey. E eu nem preciso comentar pra vocês, né, que a bosta vai rolar solta. Ele não consegue controlar as atitudes do Tobey, como se o Tobey fosse uma pessoa à parte. Como se ele, fora da fantasia, fosse uma pessoa e dentro ele fosse o Tobey. Enquanto o Matt retruca, dizendo pra ele parar, o Tobey, já na posição de cachorro, começa uma contagem. 1, 2, 3. O Tobey dispara na direção do Matt, que consegue driblar ele facilmente. Quem diria, né, que é fácil fugir de um cara que tá engatinhando. É como fugir de um bebê. O Matt, ele consegue correr até o primeiro andar da casa, mas é mordido. Só que quando ele cai no chão e o Tobey tá ali mordendo a perna dele, ele pega um brinquedo. E quando ele aperta o brinquedo, ele faz um barulho. E adivinha quem fica intertido com esse brinquedo? E essa parte é um pouco nojenta, porque o Tobey fica ali rebolando e, tipo, cara, já é desconfortável uma pessoa assim, numa fantasia de cachorro, agindo como um cachorro e fica ali rebolando como se estivesse animado com aquele brinquedinho, como se não fosse um ser humano. Tipo, não é um ser humano, é um cachorro. Ai, cara, isso é muito perturbador, meu Deus do céu, e é nojento, e é tudo de ruim. Então, já que o Tobey, por ser um cachorro, tá intertido ali com o brinquedinho, o Matt vai conduzindo ele até a porta da cozinha, onde ele abre a porta, joga o brinquedinho lá na rua, o Tobey sai e ele fecha a porta. E nessa parte acontece uma coisa que eu fico muito estressado, tá ligado? É que o Matt, depois de passar por tudo isso, começa a agir como se nada tivesse acontecido. Ele só joga o brinquedinho lá na rua, o Tobey vai embora, e daí ele fecha a porta e sai dizendo assim pra câmera: gente, então, vou excluir o canal, não vou mais fazer esse tipo de coisa, tô indo embora. Daí ele vai lá, coloca os tênisinhos dele na mó calmaria. Well, that was a first. Probably also a last, because I don't think I'll be making any more videos. Só que, tipo, para pra pensar. O teu carro tá na rua, tá? O teu carro tá na rua. A porra do assassino, ele tá na rua. Tu vai abrir a porta da frente pra ir pra rua. Tu não tem que fazer isso com mais pressa? Já que tu conseguiu despistar ele, mandando ele pra rua, mas tu vai ter que ir pra rua? Então não seja burro. Seja mais rápido, não seja tão lento assim. Só que o cara, ele simplesmente esqueceu do perigo, né? E quando ele abre a porta da entrada, o Tobey o ataca. E arrasta ele pra algum lugar, onde ele com certeza não vai ser mais visto. Bom, gurizada, tudo que o Matt queria era uma boa reputação no app, né? As tão sonhadas 5 estrelas. E no final, ele recebe só 3. Bom, gurizada, esse foi o curta aí, né, chamada Method, no caso método em português, e a gente consegue entender que era ali um ator que estava fazendo uma atuação de método, né, que é quando ele fica dentro do personagem fora das câmeras, só que provavelmente era só mais um psicopata que tava usando aquilo ali como desculpa, e eu gostei desse curta, tá, por mais que o Matt seja um pouco burro, eu gostei muito porque ele me lembra muito o Creep, que é um filme aí que eu curto muito também, que é um dos meus preferidos assim de terror, onde tem um psicopata aí que carrega um pouco desses traços do Tobey. Eu acho aí que esse curta foi um pouco inspirado no Creep em algumas partes, tem uns aspectos ali que batem assim
semelhança entre os dois. Mas que no geral é isso, família. Se tu curtiu, deixa o like, se inscreve se tu tiver alguma ideia aí, tiver algum curta queira que eu assista, algum filme aqui queira que eu traga, alguma ideia de vídeo que não seja filmes, curtas, enfim, pode deixar aí nos comentários. Tamo junto, eu me chamo Davi e até o próximo vídeo.